Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Você quer ficar por dentro de todas as novidades da novela Topíssima e receber mais vídeos como este? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Desta forma, você irá receber as notificações sempre quando sair um vídeo novo, inclusive tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Fique agora com mais um resumo semanal de Topíssima. No capítulo de segunda-feira, dia 30 de setembro, Edson se surpreende ao ver quem é o motoqueiro. Bruno se revela e diz que é ele quem manda as cartas com ameaças para os traficantes do veludo azul. Ele afirma que Sofia e Lara também são envolvidas, já que a droga é vendida em todas as universidades NK. Pedro chega até a delegacia e fica furioso com a mão de vaca. Ele dá voz de prisão ao próprio filho. Bruno diz para Edson que quer ver os traficantes sofrerem. Gonçalo diz que a próxima vítima será Paulo Roberto. Edson fica espantado ao ouvir o nome do reitor. Dagoberto descobre que Pedro prendeu Mão de Vaca e segue para a delegacia. Andréa tenta convencer a irmã a ajudar na reconstrução do restaurante de Marinha. Sofia diz que teme a reação de Antônio. Dagoberto chega até a delegacia com os estudantes da República. Todos pedem a libertação de Mão de Vaca. Dagoberto ameaça processar Pedro por abuso de autoridade. Mão de Vaca volta da prisão e questiona Edson. Ele pergunta se Lara é a chefe do tráfico. Canarinho diz que o incêndio foi criminoso. Marinha e os outros ficam pasmos. Canarinho conta que Bruno acusou Paulo Roberto de ser o culpado. Pedro conta para Yasmin que pretende matar Minha Flor para afastar de vez Mão de Vaca da investigação do veludo azul. Edson mente para Mão de Vaca e confirma que Lara é a chefe do tráfico, mas desconversa ao ser perguntado se Paulo Roberto também está envolvido. Antônio recebe alta e encontra com Paulo Roberto na porta do hospital. Ele acusa o reitor de ter sido o mandante do incêndio e o ameaça. Edevaldo tenta obter informações sobre o incêndio. Zeca afirma ter visto 3 homens suspeitos no dia da explosão. Paulo Roberto é chamado do lado de fora do hospital e se depara com sua moto em chamas. Antônio chora ao ver sua casa destruída. Sofia chega e oferece ajuda. No capítulo de terça-feira, dia 1º de outubro, Antônio recusa a ajuda de Sofia e diz que o incêndio foi causado por Paulo Roberto. Ela fica surpresa e diz que irá descobrir o culpado. Antônio pede para Sofia sumir de sua vida. Paulo Roberto fica pasmo diante de sua moto em chamas. A médica avisa que Rafael acordou. O rapaz questiona o pai, que avisa que jamais colocaria a vida de seu filho em risco. Bruno conta a Gonçalo que foi ele quem colocou fogo na moto de Paulo Roberto. Gonçalo diz acreditar na inocência de Sofia, mas Bruno diz que ela tem culpa. Graça pressiona Edson. Ele diz que pegou uma carona de moto com um amigo, Gonçalo. A policial pede para o rapaz ligar para este amigo para confirmar a história. Graça os ouve no telefone, mas Gonçalo diz que não pode ir até a delegacia. Ela pede para Edevaldo conseguir um mandado de intimação para o amigo de Edson. Antônio conversa com Gabriela e diz que fará Paulo Roberto pagar por todo o mal que fez a sua família. O reitor recebe uma nova caixa misteriosa. Ele vê um pedaço de tecido azul queimado envolvendo um boneco. Sofia entra de surpresa na sala de Paulo Roberto e o flagra com a caixa aberta. Ela acusa o tio de ser o chefe do tráfico do veludo azul. No capítulo de quarta-feira, dia 2 de outubro, Paulo Roberto tenta acalmar Sofia, mas ela afirma que ele é o chefe do tráfico. Antônio pede para falar com Beatriz. Sofia segue acusando Paulo Roberto. Ela fica assustada ao vê-lo trancando a porta da sala. Antônio escuta os gritos de Sofia e arromba a porta. Paulo Roberto chama a sobrinha de louca. Sofia tenta conversar com Antônio, mas ele a evita. Beatriz não acredita que Paulo Roberto seja o chefe do tráfico. Yasmin diz que manterá Lara informada. Graça questiona a presença das duas juntas. André comemora ao receber um sim da policial. Ele e Jade são surpreendidos com a chegada de Thaís, mãe da menina. Graça questiona a Lara sobre o encontro com Edson. Jade se entristece com a discussão entre André e Thaís. Lara nega qualquer envolvimento com Edson. André fica chocado ao ouvir Thaís chamando Jade para morar fora. Os estudantes tentam evitar que Isadora viaje. André expulsa Thaís de sua casa. Marinha é avisada que estão saqueando sua casa. Becca finge estar passando mal para enganar Isadora. Marinha se surpreende ao ver que as pessoas estão tentando ajudar a limpar o que restou do restaurante. Bruno chora ao lembrar de Formiga. Clementina estranha o comportamento de Sofia. Paulo Roberto conversa com Beatriz e se recusa a tirar uma licença para descansar. Becca é levada para o hospital. Isadora descobre que foi enganada. Mão de Vaca começa a passar mal. Dagoberto vai até a suíte de Sofia. Beatriz procura por Antônio. No capítulo de quinta-feira, dia 3 de outubro,
Antônio pede emprego na universidade para Beatriz. Dagoberto pede para falar a sós com Sofia. Ele pede para ela ajudá-lo a se aproximar de Andréa. Beatriz aceita dar um emprego para Antônio na faculdade. Minha Flor se irrita com a avareza de mão de vaca. Gustavo chega a tempo e consegue parar um ônibus da Isadora. Ele a pede em casamento na frente de todos. Vitor agradece o apoio de Elizabeth e pinta um clima entre eles. Graça diz que Edson terá que dizer a verdade. Bruno agradece a amizade de Antônio e eles se abraçam. Gabriela visita Rafael no hospital. Irritada com Lara, Angélica aceita formar parceria com Paulo Roberto. Lara faz um pedido misterioso a seu advogado. Graça questiona Edson. Ele afirma que foi mesmo chamado por Lara, apesar dela ter negado. A policial fica sem saber em quem acreditar. Gustavo espera ansioso pela chegada de Isadora na cerimônia de noivado. As meninas da República ajudam a noiva a se vestir. Fernando se oferece para acompanhar Gabriela na cerimônia. Inês, Edevaldo, Clementina e Canarinho planejam uma feijoada beneficente para arrecadar fundos para Marinha e Madalena. Sofia deixa Andréa ir ao noivado. Bruno, Gonçalo e Edson invadem a casa de Paulo Roberto e vasculham todas as coisas do reitor. A Denise percebe que Paulo Roberto deixou o trabalho mais cedo. Pedro chama Yasmin para ir com ele até a casa de Paulo Roberto. Isadora chega ao local da cerimônia e aceita o pedido de noivado de Gustavo. Antônio oferece apoio a Zeca. Sofia fala para sua mãe sobre suas suspeitas contra Paulo Roberto. Lara diz que Sofia precisa ser internada em uma clínica psiquiátrica. Paulo Roberto chega em casa e se assusta ao ver tudo revirado. Edson e Bruno se escondem atrás do sofá. Os dois se preocupam com a presença de Gonçalo na cozinha. Eles escutam um tiro e se desesperam. E fechando a semana, o capítulo de sexta-feira, dia 4 de outubro. Paulo Roberto volta da cozinha e aponta a arma para Bruno e Edson, que estão disfarçados. Bruno consegue avançar para cima do reitor e toma a arma. Eles prendem Paulo Roberto em um cômodo. O vilão liga para Pedro e avisa que sua casa foi invadida. Bruno e Edson percebem que Gonçalo está morto e deixam o local. Lara confirma que já sabe tudo sobre Paulo Roberto. Sofia fica chocada. Lara então diz que gostaria de internar a filha para protegê-la. Graça janta na casa de André e é surpreendida com a chegada de Thaís. Pedro chega até a casa de Paulo Roberto e o liberta. Bruno pede para Edson ter calma. Pedro e Paulo Roberto tentam se livrar do corpo de Gonçalo. Graça deixa a casa de André constrangida com a presença de Thaís. André questiona os olhares de Dagoberto para ela. Jade conversa com André e diz que não quer deixar o Brasil. André critica a atitude de Lara. Madalena fica ansiosa com o julgamento de Vitor. Bruno sofre por ter perdido Gonçalo. Graça descobre um carregamento de material usado para a fabricação do veludo azul. André se irrita com a visita de Lima a Sofia. Pedro avisa a Paulo Roberto que a carga foi descoberta por Graça. O julgamento de Vitor se inicia e ele assume toda a culpa pela morte de Jandira. Carlos oferece apoio à Marinha. Vitor se diz culpado e pede logo sua sentença. Fernando diz ter saudade de Jandira. Vitor é condenado a 2 anos de prisão. Ele pede perdão a Madalena, mas ela não aceita. Graça e André perseguem um caminhão com material do tráfico. Bruno procura por Pedro na peixaria. André e Graça se surpreendem ao verem o caminhão indo na direção da faculdade. Bruno chama Pedro de bandido e entrega uma caixa igual às que foram entregues com as ameaças. Você gostou das novidades que irão acontecer na novela Topíssima? Então comente aqui abaixo com a sua opinião. Deixe seu like para ajudar o vídeo a ser divulgado e se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui. Na tela agora tem mais vídeos para você clicar e conferir. Basta escolher um e ser feliz. Aposto que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!